Jeremias. O capítulo é o de número 18. É uma passagem bastante familiar, mas cada vez que nós abrimos nossa Bíblia, Deus traz revelações diferentes, ensinamentos diferentes, significados diferentes, modos diferentes. Algumas pessoas dizem que a palavra de Deus se renova. Eu discordo. O que se renova é o que envelhece. A palavra de Deus nunca envelhece. Nós seres humanos, nós naturalmente temos uma facilidade de mudança, somos mutáveis. Muito. Então tudo o que acontece na vida do ser humano causa uma mudança. Razão pela qual tudo que você lê copiosamente, você tem entendimentos diversificados. Nunca é o mesmo entendimento, porque você é a mudança e não a leitura em si. Razão pela qual alguns pregadores equivocadamente atribuem a Bíblia com a palavra de Deus como algo que envelhece e que se renova. Negativo. É o nosso entendimento que se renova. A palavra é a mesma. E eu já tive algumas oportunidades de pregar acerca dessa passagem, mas Deus me deu coisa nova para essa madrugada. Eu nunca pedi, nunca questionei, nem pergunto nada. Não entro nesse detalhe com Deus. Mas em alguns momentos eu fico um tanto constrangido, dada a maneira que Deus tem me usado ultimamente. Porque mesmo escolhendo versículos ou passagens bíblicas que faz menção à cura divina, Deus me traz para a exortação. É isso que Ele quer. Se é isso que Ele quer, e nós vamos falar de vaso, deixa Deus usar o vaso. Aleluia! Glória a Deus! Já me chamaram de pastor mal-humorado, pastor bravo. Bravo e mal-humorado está Deus com o pecado do povo. É verdade, desse jeito. Mas deixa estar. Aleluia. Deus vai pegar de jeito. Está escrito no versículo 4 do capítulo 18. Mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Amém. Sente-se, por favor. Escutem. O que é um vaso? Vaso basicamente é um instrumento ou um utensílio que se usa para diversas funções. Mas quando se trata de vaso, biblicamente falando, toda a passagem bíblica dá referência ao vaso dentro do qual se depositava, se armazenava, se guardava azeite. Hoje, nos nossos dias, quando falamos em vaso, entendemos logo um vaso com flores, porque é a cultura da nossa época usar vasos para esses fins. Naquela época, os vasos eram usados para colocar azeite.
antes de haver o vaso, existia o derivado. Existia a mão de obra, existia a matéria-prima. O vaso é o derivado, a matéria-prima é o barro. E o oleiro é aquele que entende de como manipular o barro, fazendo dele o utensílio. A verdade. Glória a Deus. Deus estava tendo sérios problemas com Israel, porque Israel queria ser dono de si. Israel queria determinar o que ele teria que ser. Israel não estava mais disposto a se submeter ao senhorio de Deus. Então Deus chama Jeremias como profeta de Israel, de Judá propriamente, para uma ilustração. Chama Jeremias e diz: desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Aí Jeremias desce à casa do oleiro, e lá estava o oleiro trabalhando. E a maneira que o oleiro trabalhava, Jeremias observava atentamente. E na oportunidade da observação de Jeremias, cai da mão do oleiro o utensílio. Se de proposital não se sabe, se acidental também não se sabe. O que sabe é que o vaso caiu da mão do oleiro. E uma outra observação que Jeremias percebeu e fez foi que, embora tivesse variedades de barro em quantidade suficiente para aquele oleiro pegar outro barro e abandonar aquele vaso quebrado, colocar no lixo e pegar outro barro, não, ele pegou o mesmo barro e fez daquele vaso quebrado um novo vaso. Aleluia! E a Bíblia diz com referência que ele fez conforme os seus olhos, conforme o seu gosto, conforme a sua vontade. Ou seja, ele fez de um outro modelo porque ele viu que valeria a pena fazer daquele barro um novo vaso. Aleluia! Aí Deus pergunta para Jeremias: não posso eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Essa pergunta soa de forma que eu chamo de psêmica. Existem vários sentidos de entender essa pergunta. Primeira coisa que significa essa pergunta: eu não posso quebrar você. E depois de quebrar eu não posso fazer de novo. E depois, eu não posso mandar em você. E depois que você aprender que eu posso mandar em você, eu vou fazer de você um outro vaso. Aleluia! Então essa ilustração, entenda, quando nós somos chamados por alguns cristãos de vaso, eu não gosto muito de negócio que chama de vaso, mas temos que chamar. Bem, mas nós metaforicamente somos o barro, metaforicamente somos o vaso. Isso é metáfora, porque não é no sentido literal, é o figurado. Porque o vaso tem uma utilidade. Só que Paulo, lá no livro de Timóteo, segunda carta de Timóteo, ele diz que numa grande casa há diversidades de vasos. Só que há vasos para honra e vasos para desonra. Na igreja existem vasos. E existem vasos de honra e existem vasos de desonra dentro da congregação. Eita glória! E foi Deus quem fez tanto o desonrado quanto o honrado. Aleluia! Porque o desonrado vai dar trabalho para o honrado, e se o
vai ser mais honrado ainda. Você entendeu? Você entendeu, glória a Deus. Aleluia. Mas até o final da mensagem você vai entender. Aleluia, Deus. O que é que Deus quer de você e de mim? Por que é que você está nesta madrugada, neste lugar, nesta vigília, passando frio, sofrendo a frieza da temperatura? Eu não tenho esse problema, mas tem gente que tem. E desafiando o teu próprio sono, não é porque você está com insônia, e não é porque o pastor é bonzinho, é porque você precisa descer na casa do rei. Obrigado, Deus. E nós precisamos, ao descer a casa do rei, saber de uma coisa: não devemos determinar a Deus o dom que Ele tem que nos dar. Ele dá o dom que Ele quiser. É desse jeito. Aleluia, Deus. Porque vira no batismo essa história de dons. Quando um recebe o dom de profecia, vai todo mundo buscar o mesmo dom. Quando um recebe o dom de cura, vai todo mundo buscar o mesmo dom. Quando um recebe o dom de revelação, vai todo mundo buscar o mesmo dom. Meu E Deus. ninguém quer ser usado com outro, é com esse, porque está na moda. Eita, Deus. Deus não segue moda. Deus usa como Ele quer, a hora que Ele quer e quem Ele quiser. É verdade, glória. Aleluia. Se Deus quiser te usar com cura, Ele usa. Se não quiser, não usa. E não adianta eu pedir para Ele curar. Porque Ele vai curar quando vier um outro orar. Porque na mão daquele ouro é que está o poder da cura. E não da cura. Glória. Deus da glória. Então nós precisamos saber para que serve vaso. Meu Deus. E eu vou falar de 5 vasos. Santo Deus. Qualidades. 5 tipos de vaso. Aleluia. Primeiro vaso é o vaso sujo. Meu Deus. O vaso sujo representa o crente caloteiro, Eita. mentiroso, adúltero, fornicário, idólatra. Meu Deus. Aleluia. Oh, Jesus. É vaso, Eita. mas está sujo. Meu Deus. Sujo na praça, sujo em casa, sujo na rua, sujo no emprego. A fama dele, em cada lugar tem uma fama, Meu Deus. porque ele está sujo. Na boca do povo, ele é sujo. Deus. E dentro da igreja, ele pensa que está limpo, mas continua sujo. Eita. Oh, Jeová. Meu Deus. Eu volto Aleluia. para esse vaso. E tem um outro vaso, que é o vaso rachado. O vaso rachado representa o crente que pensa que tem a graça, mas não tem graça nenhuma. Meu Deus. Aleluia. E ele é um vaso rachado e como tal, ele vaza tudo. Toda informação que ele recebe, ele entrega. É aquela informação que vaza, sabe aquela? Meu Deus. Caiu na boca dele, ele leva para fora. Eita, Deus, olha. Quando entra na igreja, quando alguém recebe, quando alguém compra um carro, quando alguém faz isso, ele compra tudo, porque tudo que cai nele vaza, porque ele é um vaso rachado. Meu Deus. Aleluia! Jeová. Tem um vaso quebrado. O vaso quebrado, ele foi quebrado por Satanás. Por quê? Porque brincou com o pecado. E agora só dá um caco. Meu Deus. E ele vive de passado, porque não é mais vaso, ele é caco de vaso. Então ele fica, quando eu falava em língua estranha, ai, quando eu profetizava, ai, quando eu cantava no grupo, ai, quando eu pregava, ai, quando eu jejuava, ai, quando eu falava línguas estranhas, era bonito, ai, quando eu ia nas consagrações, ai, quando
bateria, vai para outra, aqui a bateria está muito perto de mim. Aí vai para outra, aqui não sei o que. E ele não consegue ficar firme, porque não tem estabilidade. Satanás chuta ele da igreja, ele sai daqui, cai dentro de uma outra, Satanás chuta ele de lá, e ele sai de lá, vai para casa, Satanás chuta ele de casa, vai para casa da vizinha, não reza, sai da... ele fica para lá e para cá. Meu Deus. Ai, que tédio! Porque Satanás está chutando ele. Meu Deus. Ele desafiou tanto Satanás, que hoje é Satanás que desafia ele. Volta que eu quero ver. Levanta que eu quero ver. Reconcilia que eu quero ver. Recebe o Espírito Santo que eu quero ver. Dá glória a Deus que eu quero ver. E ele não consegue reagir, porque ele está sob o poder de Satanás. Deus. É o vaso quebrado. Oh, Jeová. Meu Deus. Santo Deus. Tem muito vaso quebrado dentro da É. congregação. Meu Deus. Muito. Oh, Deus. Santo. Deus de Israel. Tem o vaso cru. Eita, Jeová. O vaso cru é o vaso fresco, sensível, frágil. Deus. E a fragilidade desse vaso Oh, Deus. oferece grande perigo. É verdade, glória. É aquele vaso que tudo que ele ouve ele se entristece. É. Mensagem dura? Ai meu Deus, eu esperava uma mensagem de conforto. Deus. Oração de meia hora? Ai meu Deus, será que eu tenho que ficar de joelho todo esse tempo? É o vaso fresco, vaso cru. Não foi por forma ainda. Ele não foi para formar e ainda ser assado, para ficar perfeito. Então ele começa a reclamar. Glória a Deus. Ele acha que por ele ser um novo convertido, ele merece outro tipo de mensagem. Deus. Por ele ser um crente novo convertido, não precisa jejuar, não precisa orar. Por quê? Porque sempre tem aquele vaso velho que fica falando para ele: não precisa forçar não, minha hora aí, só tá bom. Você não convertiu, você não precisa orar muito não. Ó, não precisa ir lá pra vigília não, porque aquilo lá é osso duro, é difícil. É difícil. E começa a deixar o rapazinho, ou a mocinha, ou o crente frágil. Meu Deus. Aí quando começa a passar luta, é assim mesmo. Você quer isso mesmo? É meio que intimidando o sujeito para desviar. Mas quando Deus pega esse homem fresco, cru, molhadinho, e leva ele para a fornalha, Deus. ele passa a ter uma experiência com Deus. Eita. E quando ele tem experiência com Deus, ele não anda mais com aquele crente que intimidava ele. Porque ele sabe que aquele crente estava querendo o mal para a vida espiritual. Meu Deus. E aí, independente de alguém ir ou não à vigília, ele vai. É aí que alguém, independente de jejuar, ele jejua. É aí que, independente de alguém dar glória a Deus, ele dá glória. Porque ele só depende de Deus. Ele descobriu o caminho da perfeição. E quando o vaso é perfeito, é como Abraão. Deus pede o filho, ele dá. Deus manda sair da quarentena, ele sai. Deus de Israel. Deus manda adorar, ele adora. Aleluia. Glória a Deus. O grande sujo, que é o vaso sujo, é como Geazi. Meu Deus. A mulher dita, profeta, homem de Deus, porventura ele pediu um filho. O que está acontecendo? O filho que Deus me deu, através da sua oração, morreu. E eu quero solução para este problema. Meu Deus. Elias era um vaso perfeito, porém estava com alguém que não era perfeito. Entrega o bordão para Geazi. Entregou o bordão na mão de uma pessoa errada. Meu Deus. Geazi chega, vê o menino deitado, morto, sem poder nenhum. Geazi passa bordão para cá, bordão
vaso perfeito. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. E ele fez o que Geazi não fez. Presta atenção nisso aqui, gente. Eliseu chegou e Deus disse: Eliseu, olha a diferença. Deus não falou com Geazi, porque Deus não fala com vaso sujo. Meu Deus. Deus fala com vaso limpo. Jesus disse para os discípulos: extrai-vos limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Aleluia. Meu Deus da glória. O que eu faço? Deus disse para Eliseu: deita em cima dele. Pronto. E agora, coloca suas mãos em cima das mãos dele. E agora, coloca sua boca na boca dele. E agora, Senhor, agora é comigo. Quando Deus disse assim, o espírito de vida voltou sobre o menino. E quando Eliseu saiu de sobre o menino, diz a Bíblia que o menino deu 7 espirros e Eliseu entregou na mão da sua mãe novamente. A diferença de quem é vaso de Deus e de quem é vaso sujo. Se dependesse de Geazi, o menino estava enterrado, mas dependendo do profeta de Deus, que era vaso de verdade, o menino ressuscitou. Deus de Israel. Maravilha. Mas na frente o rei cheio de arrogância, pega a praga na mão. E uma menina disse: se tu conhecesse o homem de Deus. E o nome dele é Eliseu. Se ele vier aqui, tu será curado. O que é que eu quero dizer com isso, frente? Presta atenção. Quando nós somos vasos de Deus, quando alguém tem encontro conosco, é a mesma coisa que ter um encontro com Deus. A cura acontece, o milagre acontece, a transformação acontece, a alegria acontece, a renovação acontece. Maravilha. Porque nós somos embaixadores, ou seja, nós somos representantes de Deus. O que Deus quiser, disse Jesus, eu irei para meu Pai. Então vós farão maiores milagres do que este. Maior não é na qualidade, crente, é na quantidade. Ninguém tem condições de fazer milagres maior na qualidade do que Jesus fez. É na quantidade. Porque ele tinha tempo para subir. E nós temos tempo para trabalhar. Não trabalhamos. Mas, vamos dar de assunto. Ele ficou apenas quantos dias? Quantos anos? Quantos anos? 3 anos. O ministério de Jesus durou 3 anos. E em 3 anos ele fez coisa que nós já estamos aqui há sei lá quantos anos. Eu de ministério tenho 25. Não fiz nem um terço do que Jesus já fez. Então, em termos de quantidade, ele disse que faríamos sinais maiores. Por quê? Porque ele deu a certeza de que nós seríamos um vaso perfeito. A pergunta que não é aquela: por que é que não somos vaso perfeito? O que está faltando em nós para ser vaso perfeito? Meu Deus. Atitude. Alguém falou aqui de atitude hoje. Aleluia. O que está faltando em você e em mim para ser vaso perfeito? É porque nós estamos ditando regras a Deus. Nós estamos ditando a Deus como é que queremos ser usados, aonde queremos ser usados. E Deus quer nos usar aonde Ele quiser. E nós não somos. É verdade, Deus da glória. Aleluia. Às vezes Deus quer nos usar no meio dos noias, no meio do traficante, no meio das piriguetes, no meio dos assassinos, e nós vamos vigiar, vamos vigiar. Aí quer chegar no meio dos crentes, parece que somos pregadores internacionais. Aí a gente se solta. Não, tem que se soltar no meio deles, para eles verem a diferença da vida deles da sua. Aleluia, Deus. Glória. Porque pregar para crente, eu estava falando com o pastor ali no carro, pregar para crente é conferência. Crente sabe tudo. Você fala o versículo, crente concorda. Porque ele já sabe. É verdade. Agora o católico fica assim.
para católico e vê católico chorando porque a mensagem está batendo no pecado dele e está convertendo ele. Agora, Deus está dando cacetada em nós que nós estamos querendo que ele faça a nossa vontade e nós até agora não derrubamos a água de arrependimento. Eita, Deus. Meu Deus. É como se Deus apenas estivesse mandando uma mensagem para passar as horas. Oh, Jesus. E ele chamou você aqui como chamou Jeremias para você aprender o que é que tem que ser feito. Ele mandou em você, não você mandou nele. Glória a Deus. Maravilha. E qual é a nossa decisão diante disso? Manter a ordem de que é nós quem mandamos? Ou deixar esse coração ser quebrantado e reconhecer que não mandamos em nada, que cabe a ele fazer ou não alguma coisa na nossa vida? Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Da glória. Deus é fiel. Santo Deus. Que tipo de voz você quer ser? A partir de Aleluia. agora. Aleluia. Que tipo de profeta você quer ser? Para quem você quer pregar? Quem é agora o seu público-alvo? Oh, Jeová. Meu Deus. Aleluia. O que é que Jesus disse aos discípulos? E de por quê? E de por quê? Não conhece a Bíblia? E de por todo mundo, gente. E de por quem? E por que nós não vamos por todo mundo? Eita, Deus. Porque a rodinha dos fumantes não merece a nossa presença. Porque os mendigos não merecem uma palavra de Deus. Que fé frajuda é essa nossa, que acreditamos que Deus converte um homem cheio de dinheiro, mas um homem que está na miséria, nós não temos fé de que Deus levanta ele e coloca ele no altar. Aleluia. Se a família abandonar, porque não tem jeito para crente sem fé. Crente que tem fé, a família pode abandonar o mendigo, mas Deus não abandonou. Então nós temos que pregar a palavra de Deus para aquela vida. Louvado seja Deus. Em Santo Amaro eu estava trabalhando mendigos. E o apóstolo disse: perde tempo não de